sociedade. Não é verdade? Essa expressão tolerância, mas é interessante que na cultura em que nós vivemos, a fala, ela não acompanha as ações e posturas que as pessoas tomam umas com as outras. As pessoas falam muito sobre isso, a gente tem que ser tolerante, a gente precisa de tolerância, a gente precisa de respeito, e sobre, uns para com os outros, etc. Mas a prática não demonstra isso, tanto que nós precisamos de leis para fazer a tolerância funcionar. Não é? Acabou de ser aí o Supremo Tribunal, né? Acabou de aprovar lá como sendo crime, né? A questão relacionada à homofobia. Veja, por que você precisa estabelecer isso como um crime? É porque na verdade a gente fala de uma sociedade que é tolerante, mas as pessoas não são tolerantes com os outros. Nós poderíamos dar muitos exemplos aqui, mas um que essa semana permaneceu na mídia, eu não sei quantos de vocês têm acompanhado, foi o assassinato daquele jovem artista de 17 anos, Rafael Henrique, era artista, né? Deixou de ser artista. O assassinato dele e dos seus pais. A explicação é porque o pai da menina com a qual ele namorava não aceitava o namoro deles. Hoje a polícia desconfia de outras coisas também, mas a versão é essa. Esse aqui é um negócio mais intolerante do que isso. Você não concorda que alguém namora a sua filha? Aí você vai lá e mata o cara, mata a esposa, mata todo mundo. Porque você não é a favor dele namorar com a sua filha. Esse é um exemplo extremo, mas nós vemos atitudes assim. Nós vemos atitudes marcadas pela intolerância acontecendo o tempo todo ao nosso redor. É no trânsito, é em casa, é no mercado, é no ambiente escolar, nos mais variados lugares. A gente vê posturas assim. Como é que a gente lida com isso? Como nós somos expostos o tempo todo a atitudes assim, muitas vezes, sem a gente perceber, na verdade a gente começa também a agir assim. Essa que é a verdade. A gente também começa a agir da mesma maneira. Intolerância gera mais intolerância. Não é? Quando nós somos intolerantes, isso gera mais intolerância. Agora veja, na outra cultura, na cultura que Jesus Cristo estabelece, por intermédio do Evangelho do Reino, na vida da gente, acompanhando as palavras de bênção que nós vimos na semana passada, deve também se manifestar na nossa vida atitudes que sejam acolhedoras. Palavras de bênção devem sair da nossa boca. E atitudes de acolhimento devem sair de nós, deve ser o nosso procedimento para com outras pessoas. E eu quero olhar isso com você a partir do Evangelho de João, de uma história sobre o encontro de Jesus com uma mulher da região de Samaria, que está narrado para a gente no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu não vou ver todo o capítulo 4, nós vamos olhar no capítulo 4, versos 1 a 26. Aí nós temos essa narrativa do encontro de Jesus com essa mulher da região de Samaria, e nós aprendemos com Jesus, nesse encontro, a expressarmos atitudes acolhedoras que sejam provenientes dessa outra cultura do reino. Jesus, a história pode ser conhecida de vários de vocês, mas vou contar rapidamente aqui. Jesus, ele está em viagem para Jerusalém e ele passa por Samaria, e ele chega na região de Sicar por volta do meio-dia. Ele está com fome, os discípulos dele vão até a cidade para comprar algo para ele comer, e ele fica do lado de fora esperando, perto de um tanque. Aí vem uma mulher tirar água do tanque, e Jesus então se dirige a ela dizendo: ei, mulher, me dê um pouco de água para beber. E a mulher acha estranho Jesus falar com ela por alguns motivos. Primeiro, porque ela é mulher. Segundo, porque Jesus homem e mulher não conversavam assim. Segundo, porque Jesus é um judeu e ela é uma samaritana, e os judeus e os samaritanos não se davam. Então ela fica surpresa com aquilo e fala: como é que o senhor fala comigo se o senhor é um judeu? Eu sou uma mulher samaritana.
e Jesus então diz para ela, a provoca, né, dizendo para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você me pediria de beber. Eu te daria uma água que você beberia, não teria mais sede. Aí ela diz: nossa, então me dá essa água aí, Senhor. Né? E Jesus fala para ela: então vai buscar teu marido. Ela diz para ele: eu não tenho marido. Jesus fala: é verdade, você já teve 5 maridos, esse homem com quem você vive não é teu marido. Aí ela tenta ir para uma conversa sobre teologia, adoração, onde é o lugar certo de adorar, né? Porque ela foi exposta por Jesus. E no meio disso então ela diz: eu sei que quando Cristo vier, Ele vai nos conduzir a toda a verdade. E aí Jesus vira-se para ela e fala: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus. E quando ela ouve isso, o texto diz que ela imediatamente larga o cântaro dela lá, que ela tinha ido buscar água, e volta correndo para a cidade, e conta na cidade que ela tinha encontrado um homem que sabia todas as coisas sobre ela, se ele de fato não seria o Cristo. Então eu quero olhar essa história com você para a gente aprender com Jesus como é que a gente pode expressar atitudes acolhedoras. Veja, para isso, a primeira coisa que nós precisamos é agir com humildade. Olha só que interessante isso. Quem está pedindo para a mulher água para beber? Jesus. Jesus transformou água em vinho. Jesus multiplicou pães. Você acha que Jesus não tinha condição de beber aquela água sozinho? Você acha que ele não tinha condição de dizer para o poço: água, venha para cima, e a água vinha e ele beberia? Jesus tinha toda a condição de resolver o problema dele sozinho. Mas o que ele faz? Ele, como um rabino naturalmente já não falaria com nenhuma mulher, certo? Diz os estudiosos, né, da cultura judaica, que os rabinos, quando eles saíam de casa com a esposa deles, eles não conversavam nem com a esposa, porque eles não sabiam se as pessoas sabiam que aquela mulher era a esposa dele. Então ele não conversava nem com a esposa. Então imagine, um rabino não falava com mulher nenhuma, mas Jesus é um rabino e ele se coloca diante daquela mulher. Outra coisa, ele é um judeu e ele está pedindo um favor para uma mulher, e não só uma mulher, mas uma mulher samaritana. É a mesma coisa que um palmeirense pedir um favor para um corintiano. Brincadeira, né? Mas Jesus, ele se coloca numa situação de humildade, né, diante daquela mulher. Sabe, um dos grandes causadores de intransigência na nossa cultura, que gera posturas de intolerância, de indelicadeza nos nossos relacionamentos, é justamente a falta de humildade entre as pessoas. Essa palavra humildade na nossa cultura, ela é tida, vista, interpretada de uma maneira negativa. Pode olhar. Se você vê uma pessoa, por exemplo, com pouco estudo, que não teve oportunidade de estudar, fez só fundamental, né, o ensino fundamental, na minha época era primário, né? Ok? A pessoa não, você olha para aquela pessoa e fala: não, mas essa pessoa é muito humilde. Não é assim que a gente fala? Essa pessoa é muito humilde. Ou se a pessoa tem poucos recursos materiais, a gente fala: essa pessoa é humilde. Mas a palavra humildade, ela é vista dentro da nossa cultura como algo inferior, como você se referir a alguém como uma perspectiva inferior. Mas é interessante a gente notar que o maior modelo de humildade que existe é a própria pessoa de Jesus. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. E a maior demonstração de humildade de Jesus é que Ele é o Deus eterno, que se esvaziou de toda a sua natureza, seus atributos divinos, não sua natureza divina, mas seus atributos divinos, e Ele se fez um ser humano. O infinito se limitou ao finito, o imortal se fez mortal. E Ele não fez isso vindo dentro da nossa história como um rei poderoso nascendo num palácio, mas como um ser humano para servir os demais. Ao invés de ele fazer a opção de ser rei,
lá nascendo para lá ser rei em Israel, ele faz a opção de ser um rabino e de vir ensinar. E aqui nós vemos Jesus agindo assim. Como eu disse, judeus e samaritanos não se davam. O texto bíblico mostra isso no verso 9. Olha só, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí João explica para a gente: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Na cultura na qual Jesus está inserido, um homem não se relacionava, não conversava com uma mulher, e um judeu jamais conversaria com um samaritano. Mas aqui Jesus não está apenas conversando com essa mulher, ele está se colocando numa condição de necessidade diante dessa mulher. Ele está solicitando a ela que fizesse algo por ele. Então, atitudes acolhedoras, elas nascem quando nós temos essa postura de humildade, quando a gente não olha para o outro com arrogância, quando a gente não se coloca num patamar em relação a outra pessoa, quando a gente não chega diante do outro de nariz empinado, achando que nós sabemos mais, nós somos mais importantes, nós somos os corretos, nós somos os certos, nós temos a religião correta, nós temos a religião certa. Não, quando a gente vai para as pessoas nessa postura, nós não vamos conseguir acolher as pessoas, porque as pessoas, elas vão perceber essa atitude de arrogância da nossa parte. Outra coisa interessante, observe que aquilo que Jesus tem para dar para aquela mulher era muito melhor do que aquilo que ela poderia oferecer para ela. Muito melhor. Mas ainda assim, ele está se colocando de uma maneira humilde diante dela. Jesus diz para ela, versos 13 e 14, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, a outra cultura, a cultura do reino de Jesus, nos ensina a não sermos arrogantes diante de outras pessoas, mesmo sabendo que aquilo que nós temos é melhor do que qualquer outra realidade que a pessoa possa ter. Eu sei que o Evangelho, eu sei que aquilo que eu tenho, eu sei que a vida de Deus em mim é melhor do que qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa possa ter. Mas saber disso, saber que eu tenho o melhor, não deve me levar a olhar para outras pessoas e achar que elas não têm nada para me oferecer, nada que possa ser usufruído por mim. Humildade é uma característica do reino de Deus. Se nos tornamos seguidores de Jesus, então a humildade deve ser expressa através de nós, porque Ele é humilde e manso de coração. A vida dele está em nós, então ela deve se expressar através de nós. Nós devemos reconhecer que outras pessoas, mesmo que ainda não tenham um real relacionamento com Deus, mesmo que ainda não tenham se convertido, mesmo que sejam, mas a pessoa é budista, que seja budista, mas a pessoa é da Umbanda, que seja da Umbanda, não importa, que seja samaritana, não importa. As pessoas podem nos servir, elas podem nos ajudar, elas podem nos abençoar. E chegar diante das pessoas assim, com essa postura de humildade, faz com que elas estejam abertas para as nossas atitudes de acolhimento. Se você tem essa postura assim, aonde você trabalha, com as pessoas que trabalham com você, pode saber que essas pessoas vão estar abertas para você. Mas se você chega lá e você é arrogante, você é o cara, você é quem sabe, tudo que você diz para a pessoa tem a ver. Imagina se Jesus chegasse para aquela mulher e falasse para ela: o que você está fazendo aqui ao meio-dia pegando água? Meio-dia não é horário de pegar água. Você não sabe disso, não? Tem que vir de manhã pegar água. Qual seria a reação dela? Uma das maiores barreiras que as pessoas têm para com Deus não é Deus. Você sabia disso?
Uma das maiores barreiras que as pessoas têm com Deus não é a pessoa de Deus, mas é a postura daqueles que deveriam representar a Deus. O problema não está em Deus, o problema está em nós. A maneira que nós o mostramos, a maneira que nós o representamos. Jesus ele deixa claro que é a nossa atitude de humildade que vai nos levar a herdar a terra. Ele diz isso para a gente lá em Mateus 5,5, ele diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Não é a nossa atitude de arrogância que vai nos dar direito de alcançar a terra com o reino de Deus. É a nossa atitude de humildade. Pessoas se sentem acolhidas por pessoas humildes e elas se sentem rechaçadas por pessoas arrogantes. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para termos atitudes de acolhimento é sermos humildes. A segunda, nós precisamos agir com respeito para com os outros. Olha que interessante. Jesus começa aquela conversa com aquela mulher, e aí ele diz assim para ela: vai buscar teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: você é uma pecadora mesmo, você já teve 5 maridos e agora você está vivendo em adultério com outro homem. É isso que ele diz para ela? Se ele dissesse, ele estaria errado? Não, ele estaria certo, porque ela está vivendo em adultério com outro homem. Certo? Ela já teve 5 maridos. Não, eu não sei por que ela teve 5. Esse teve 5, se ela teve 5, morreu, casou de novo, morreu, casou de novo, morreu, casou de novo, ou se o marido largava e ela casava com outro. Eu não sei por que ela já teve 5 maridos. O fato é que ela já teve 5 maridos, ou seja, ela tem uma vida que não é marcada pelo sucesso. Você concorda comigo que 5 casamentos, alguma coisa está errada aí? E agora ela está vivendo com um cara que não é marido dela. Então ela é pecadora? Sim, ela é pecadora. Agora, qual é a hora que Jesus diz isso para ela? Nenhuma, exatamente, nenhuma. Nenhum momento Jesus vira para ela e fala assim: você é uma pecadora. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que além de Jesus não acusá-la, ele ainda arruma um negócio bom na mulher. Olha só, vai e chame seu marido e volte. Ela diz: não tenho marido. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha só, Jesus é a teologia perfeita, certo? Jesus é a teologia perfeita. Ele revela perfeitamente como Deus é. Pare e pense nisso. Jesus sabia que ela era pecadora, mas Jesus olha para ela e ele encontra nela alguma coisa de bom para apontar nela. Não para apontar o seu pecado. Veja, isso não significa que Jesus é favorável ao pecado de ninguém. O que isso significa? Isso significa que Jesus entende que a presença dele é suficiente para transformar qualquer realidade na vida de qualquer pessoa. Ela tem consciência disso. Ela tem consciência do seu pecado. A maioria das vezes Jesus apontava o pecado de religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei. Por quê? Porque eles não tinham consciência do seu pecado. Mas quando a pessoa tinha consciência do pecado dela, Jesus não apontava o pecado. Por quê? Porque ela já tem consciência. Não precisa. Ela lida com respeito. Ele lida com respeito. Eu gosto mais da tradução da King James desse versículo. Porque ele diz assim, cadê? Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois
5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. É esse que eu coloquei aí, né? Quanto a isso falaste a verdade. Respeito. Jesus tem respeito com aquela mulher. Ele poderia, e ele estaria certo se ele fizesse isso, ele poderia expô-la, ele poderia... É até difícil falar isso de Jesus, né? Acho que nem dá para falar isso. Ele poderia humilhá-la ali. Mas ele não faz isso. Porque Jesus representa Deus. E Deus conhece todas as coisas. Mas Deus nos respeita. Essa atitude de Jesus mostra para a gente que se nós queremos ter ações que acolham as pessoas, nós precisamos começar a aprender a olhar para as pessoas como Deus olha para as pessoas. Em nenhum momento no diálogo, Jesus precisa confrontá-la com a realidade do pecado, porque ela já está confrontada com a realidade do seu pecado. Então o que Jesus faz? Jesus abre a sua boca e ele traz palavras doces para a vida dessa mulher. Torna a dizer, isso não significa que Deus seja favorável ao pecado. Isso apenas demonstra que a acusação, na verdade, é um procedimento de Satanás. Não é um procedimento de Jesus. O acusador é Satanás. Não é Jesus. Eu acho interessante isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Ela não diz que o Espírito Santo nos acusa do nosso pecado. Diz que nos convence do nosso pecado. O acusador é o diabo. Muitas vezes nós achamos que nós estamos agindo com Deus quando nós apontamos o dedo para as pessoas a fim de denunciar o erro delas, denunciar o pecado delas. Erro e pecado que elas já estão conscientes, que elas já estão admitindo terem errado, estarem enfrentando. Mas Jesus aqui nos ensina a escolher palavras de respeito para com a outra pessoa. Ele mostra para a gente nesse texto que palavras de respeito surtem um efeito muito melhor. Por quê? Porque ela vai ser acolhida. Veja, deixa-me trazer uma definição de respeito para nós aqui. Respeito significa procurar pelo que Deus vê na vida da outra pessoa e chamar o que Deus vê à realidade. Isso é respeito. Ao invés de afundar a pessoa em uma situação que ela já se encontra, o propósito de Deus para a vida dessa pessoa é tirá-la dessa situação. Em nossa cultura, existe uma falta de respeito crescente entre as pessoas. Sim ou não? Pelo simples fato de alguém discordar do outro, isso pode ser suficiente para que haja uma troca de ofensas, de agressividade. Veja, e dentro do universo religioso, para muitas pessoas é mais importante ganhar uma discussão do que ganhar a pessoa. Eu conheço pessoas, cristãos, líderes, que saem orgulhosos de dizerem que numa discussão com alguém de outra religião, colocou a pessoa no lugar dela. Mostrou, acabou com a pessoa, acabou com a crença da pessoa, mostrou que ela estava completamente errada. E aí eu pergunto, e ele se rendeu a Jesus? Que nada! Detesta a igreja. É lógico que detesta a igreja.
Vai detestar mesmo. Veja, o tempo todo eu tenho oportunidade de compartilhar o Evangelho com as pessoas. E eu tento fazer isso do jeito que Jesus me ensina aqui. 99% das vezes, as pessoas estão abertas, elas acolhem aquilo que eu digo, elas deixam eu orar por elas agradecem por eu ter orado por elas. Algumas se rendem ao Evangelho. Porque o meu objetivo, o nosso objetivo, não deve ser ganhar uma discussão. Não deve ser mostrar para a pessoa que ela está errada e a gente está certo. E com isso a gente desrespeitar a pessoa. Tem um texto em 1 Pedro, olha que texto interessante, que nos ajuda a entender isso, a ver como é que a gente tem que fazer isso. Testemunhar com respeito. Pedro diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então veja, as Escrituras dizem que a gente deve testemunhar e deve dar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Por que nós cremos no que nós cremos? Mas Pedro diz assim: façam isso com dignidade e respeito. Se você respeitar as pessoas, você vai ter atitudes de acolhimento. Essas pessoas vão se sentir acolhidas. Mas uma outra coisa que Jesus me ensina aqui, para haver atitudes acolhedoras, é que nós precisamos agir com autenticidade. Olha só, Jesus diz assim, o que acontece? Quando ela se vê exposta, quando ela percebe que Jesus sabe da vida dela, porque o que acontece ali é que Jesus tem uma palavra de conhecimento, né? E aí ele revela que ele sabe da vida dela. Veja, vou fazer um parênteses. Por que Jesus sabia? Por que Jesus sabia que ela já tinha tido 5 maridos e o marido que estava com ela não era marido? Onisciente. Veja, na maioria das vezes a gente tem essa ideia de que, Jesus sabe porque Ele é Deus. Não. Não é por isso que Jesus sabe. Porque Jesus pegou todos os atributos que Ele tem de Deus e Ele deixou guardado no céu, quando Ele se fez um ser humano. Ele não trouxe esses atributos com Ele. Jesus vivia e operava através dos atributos, do poder do Espírito Santo de Deus na vida dele, quando ele viveu como um ser humano aqui. Então ele sabe porque existe um dom do Espírito chamado palavra de conhecimento. E é isso que ele está tendo aqui, uma palavra de conhecimento. Jesus tinha isso o tempo todo, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, então Ele sabe todas as coisas. Sim, Ele é Deus, mas Ele não está usando a onisciência dele. Ele está usando o poder do Espírito nele. O Espírito dá a ele palavras de conhecimento, e ele dá a você e dá a mim também. Fecha parênteses. Então, quando ela se vê exposta, eu vou provar para você, como ele não está fazendo isso porque ele é Deus. Veja, ela não diz para ele assim, nossa, eu vejo que você sabe da minha vida, o Senhor é Deus, né? O que ela diz para ele? Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Por quê? Os profetas têm palavras de conhecimento. E todos nós somos. Porque Pedro explica o derramamento do Espírito dizendo que o Espírito foi derramado agora sobre toda a carne. Todos vão profetizar. Palavras de conhecimento nós podemos ter.
Só que o que ela faz diante disso? Ela tenta se esconder. Ela tenta fugir. E aí, a tentativa de fuga dela é entrar numa conversa teológica com Jesus. Ela fala para ele assim, eu vejo que o senhor é profeta. Onde é que a gente deve adorar? Veja, ela está fugindo da conversa, não está? Traz a teu marido. Ela está fugindo da conversa. Ela vai para a teologia. Essa é uma das melhores formas da gente fugir de Deus. Quando o Espírito de Deus nos confronta, quando Ele chega perto da gente, quando Ele mostra coisas na vida da gente que precisam ser transformadas, precisam ser mudadas, a gente fala assim, mas escuta, como é que é esse negócio da Trindade? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Mas eu só falei, eu quero tratar com a sua vida. E aí, como Jesus responde para ela? Com autenticidade. Olha só, Jesus diz assim, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Por quê? Porque Jesus está encarnado como um judeu. A pergunta é, quem que adora certo? Os samaritanos ou os judeus? Então ele começa dizendo, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos, ele está se colocando como um judeu. Nós adoramos aquilo que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja como Jesus não deixou de ser autêntico com ela. Primeiro, ele deixa claro para ela que pensar entre samaritanos e judeus, então quem está certo são os judeus. Porque a salvação vem dos judeus. Samaritanos, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Ele não tenta dizer para ela, não, olha, cada um faz um pouco, cada um tem um pouco, né? Deus se revela um pouco em cada religião. Não, ele fala, os samaritanos não sabem sobre Deus, os judeus sabem. Mas depois, ele bota todo mundo no mesmo balaio. Ele fala, embora os judeus saibam sobre Deus, eles também não entendem nada sobre adoração. Porque está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é nem nesse lugar e nem no outro, não é em prédios, não é em formas. É com hino ou é com música contemporânea? É com órgão ou é com bateria? É levantando a mão ou não levantando a mão? É em espírito e em verdade, diz Jesus. Não são as formas, mas é a postura, é a atitude do meu coração. Eu posso estar em silêncio e estar adorando a Deus, mas eu posso estar em silêncio e não estar adorando a Deus. Eu posso estar pulando e adorando a Deus, mas eu posso estar pulando e não estar adorando a Deus. Porque o que define isso não é o que eu estou fazendo, é o que me motiva a fazer. É a atitude, minha atitude interna. Essa é a expressão da adoração. Então veja, respeito e autenticidade devem ser dois lados de uma mesma moeda. Na verdade, quando nós não somos autênticos com as pessoas, nós estamos deixando de respeitá-las. A nossa cultura, ela tem confundido respeito com falta de autenticidade. Muitas pessoas acham que serem falsos com as pessoas, omitir a verdade dita em amor, é uma maneira de serem respeitosos com os outros. A nossa cultura coloca isso mais ou menos assim, religião não se discute. Não, roupa suja se lava em casa. Cada um tem o direito de acreditar naquilo que quer. Veja bem, se não faz mal para os outros, né? Que problema tem, né? São argumentos que a nossa cultura usa como expressões de respeito. Elas querem dizer que se você agir assim, você está respeitando o outro. Mas, na verdade, é uma forma de fugir da autenticidade. Eu mostrei aqui já, Jesus foi respeitoso com aquela mulher.
Mas ele não deixou de ser autêntico com ela. Ele não deixou de mostrar que ela estava errada, que os samaritanos estavam errados, que os judeus semelhantemente estavam errados, não haviam ainda compreendido de fato quem Deus era. Como diz o meu filho Wesley, nós precisamos ter cuidado para não amarmos mais a nossa amizade do que os nossos amigos. Quando você ama mais a sua amizade do que o seu amigo, você tem medo de falar para ele o que precisa ser dito, porque você tem medo de perder a amizade. Você precisa amar mais o seu amigo do que a sua amizade. Nós não podemos, em nome do medo de perdermos o relacionamento com alguém que nós amamos, deixar de falar a verdade em amor para essa pessoa. Paulo diz em Colossenses 4, 5 e 6, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja temperado com sal. Seja um falar agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, autenticidade não é você dar um coice na pessoa, né? Ok? Um lado, autenticidade, outro lado, respeito. Mas eles têm que caminhar juntos. Por fim, Jesus me ensina aqui que nós precisamos agir com convicção para que nós tenhamos atitudes acolhedoras. Olha só, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa última postura de Jesus, que nós queremos destacar aqui, expressa a atitude acolhedora dele para com essa mulher, porque ele não tem medo de apresentar com convicção quem ele é. A outra cultura que Jesus expressa não tem como objetivo trazer um acolhimento que não vá gerar transformação na vida das pessoas. O acolhimento de Deus não é um acolhimento só para a pessoa se sentir bem. É um acolhimento para que a pessoa seja transformada naquilo que ela deveria ser. Essa mulher não foi feita por Deus para ser uma pecadora. Ela não foi feita por Deus para ter uma vida falida. Ela não foi feita por Deus para viver em adultério. Ela foi feita por Deus para ser uma adoradora que o adorasse em espírito e em verdade. E é isso que Jesus revela a ela. A nossa sociedade entende atitudes acolhedoras como complacência para com o estilo de vida que a outra pessoa está tendo. Isso está presente hoje até mesmo no contexto de muitas igrejas. Nós achamos que para acolher uma pessoa, nós temos que aceitar que ela continue vivendo a vida dela como ela bem entende. Mas esse não é o acolhimento do reino de Deus. Nós precisamos de cautela aqui. Eu não quero que você entenda errado o que está sendo revelado aos nossos corações aqui. O evangelho do reino, ele traz um acolhimento que gera transformação. Mas essa transformação, ela não é realizada pelo esforço religioso. Ela não é realizada pelo estabelecimento de regras. Veja, nenhum momento aqui Jesus traz regras para essa mulher. Nenhum momento aqui Jesus diz para ela como ela deveria fazer, o que ela deveria agir. É interessante que Jesus nem mesmo diz para ela largar o homem com quem ela estava tendo um caso. Ele não diz nada disso. Por quê? Porque não é necessário. Todas essas coisas vão acontecer.
se essa mulher tiver um encontro com quem Ele é, com quem Jesus é. Essa transformação é gerada mediante um encontro poderoso com a própria pessoa de Jesus. Nós precisamos acreditar nisso, queridos. A transformação que você precisa experimentar na sua vida, na sua história, no seu casamento, a transformação que a gente precisa ver as pessoas experimentarem na vida delas, não vai vir através de uma série de regras religiosas que nós apresentamos para as pessoas. Vai vir através do encontro dessas pessoas com a própria pessoa de Jesus. Um encontro seu com a própria pessoa de Jesus. Um encontro dos seus filhos com a própria pessoa de Jesus. Um encontro do seu casamento com a própria pessoa de Jesus. Veja, o texto nos diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Veja a resposta que Jesus mesmo dá explicando isso. A mulher vai para a cidade contar o encontro que ela teve com Jesus. Os discípulos chegam com a comida. Eles foram comprar comida. Aí eles dizem para Jesus: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Vou falar, viu? Os discípulos de Jesus, eles me animam um pouco, porque eles fazem umas perguntas assim tão, né, que eu falo, pô, beleza, Senhor, eu posso fazer umas perguntas bem doidas também, né? Bem fora do... Eles falam um com o outro, né? É engraçado, que eles ficam conversando com eles, né? Por que eles não perguntam: Senhor, alguém trouxe alguma coisa para você comer? Não, eles ficam, ei, será que trouxeram alguma coisa? Trouxeram um Big Mac para Jesus? Alguém fez... Jesus diz para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque lá em Samaria havia uma mulher que, quando Deus olhava para ela, Ele a via como uma adoradora. Ele a via como uma filha que Ele criara para adorá-lo em espírito e em verdade. E aí Ele diz para o seu filho Jesus: vai lá buscá-la. Ela não sabe disso. Ela não sabe quem ela é para mim. Ela acha que ela é algo que ela não é. Vá buscá-la. E Jesus vai. Atitudes acolhedoras verdadeiras sempre irão revelar o Deus que acolhe para a humanidade. Sempre vão revelar o Deus que vem, o Deus que busca, mediante a obra realizada por Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo nessa história. É isso que está acontecendo na história da humanidade. Desde a rebelião do jardim, desde quando a gente se separou de Deus, Deus está vindo ao nosso encontro. Ele não deixou de nos olhar como filhos e filhas. Ele não nos criou para sermos pecadores. Ele não nos criou para vivermos em rebelião. Ele nos criou para estarmos com Ele, estarmos na sua casa, para experimentarmos a sua vida. E Ele continua vindo ao nosso encontro, vindo nos buscar, vindo para nos acolher. É isso que está acontecendo no Evangelho de João. Se você voltar para trás, você vai ver que Jesus, Ele acolhe André e Pedro, dois irmãos que andavam antes com João Batista. Ele acolhe Natanael, que era um religioso devoto e piedoso no judaísmo. Ele acolhe um sábio teólogo chamado Nicodemos. E esse mesmo Jesus é o Jesus que acolhe essa mulher que já tinha tido 5 maridos e que estava vivendo com um homem que não era seu marido. O que há em comum entre eles?
todos eles são impactados pela revelação de quem Jesus é. Todos, sem exceção. E eu quero terminar dizendo para você que esse Jesus tem atitudes acolhedoras, exatamente iguais, para comigo e para com você. Encontrá-lo de verdade vai transformar a tua vida. Encontrá-lo de verdade vai fazer com que você nunca mais consiga ser o mesmo. Quando o encontramos e somos acolhidos por Ele, a nossa vida passa a ter a experiência com a vida dele em nós. E a presença da vida dele em nós começa a se manifestar através de nós, para que outras pessoas sejam acolhidas por ele, por nosso intermédio, e sejam então transformados pela sua presença. Como você pode estender então essas atitudes de acolhimento essa semana dentro da sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos? Como você pode expressar esse acolhimento de Jesus para com aqueles que trabalham com você, para com aqueles que passarem por você ao longo dessa semana? Como a outra cultura pode se manifestar por seu intermédio? Isso pode acontecer se a cada manhã a primeira coisa que você fizer é se deixar acolher pela presença do Espírito Santo de Deus, que vem viver na vida de todos aqueles que se rendem ao Evangelho. Se você fizer isso, então vai ser necessário você passar por Samaria. Porque o Pai continua buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, Tu és o espírito de acolhimento. Espírito de Deus, vem sobre nós agora. Acolha-nos em Ti, acolha-nos no Teu amor, acolha-nos na Tua bondade, acolha-nos no Teu poder. Precisamos de Ti. Cheios da Tua vida. Leva-nos a essa semana para acolhermos pessoas. Que ao abrirmos nossas bocas, palavras de bênção saiam delas, mas que nas nossas ações, nas nossas atitudes, pessoas possam ser acolhidas por Tua presença em nós. E por causa disso serem transformadas. Pedimos que o Teu reino venha. Renova a nossa mente, queremos pensar com a mente de Jesus. Queremos falar as palavras de Jesus. Queremos agir com as ações de Jesus. Para a honra e glória do Senhor.
Amém. Amém.